Galera, bom dia. Tamo junto aí. Para começar, a Ana chegou mais cedo, ela viu aqui no quadro. Na aula de ontem, dia 30 de junho, eu dei aula para o nono ano, né? E o tópico deles foi distribuição eletrônica, tabela periódica e tal. E a gente acabou fazendo uma espécie de super aulão, entendeu? Deu 2 horas de aula com esses tópicos aí, tá? Na verdade, só com esses tópicos. Tabela, distribuição eletrônica, para identificar na tabela. Aí tá carregando os vídeos, quem quiser ir lá depois olhar para dar uma revisada, relembrar o assunto, tá? Que é assunto de vocês do primeiro bimestre, tá bom? Beleza? E daí é nóis, a boa notícia, o computador chegou, né? Eu ainda não comecei a montar as aulas em PowerPoint, bonitinho, mas logo, logo a gente se vira aí, tá? E Vai como é a ter... máquina? Máquina é Oi? potente? Sua máquina? E um 5. Precisava, né, cara? Aquele lá me ajudou, mas o processador não aguentava o que a gente fazia, não. Ó, Gabriel chegou agora. A gente tá vai começar aqui, ó, na página 405, tá? A questão 5 ali em cima. Velho, ele fala assim, ó. O ácido maleico, aí te dá essa substância orgânica aqui, essa molécula, pode ser totalmente queimado, segundo a equação. Tá, beleza. Se essa equação for corretamente balanceada, os coeficientes são os seguintes. Então, de novo, ele quer o balanceamento, né? Tá. Aqui vai entrar um probleminha na nossa vida. Por isso que eu decidi começar com ela. A gente não vai usar o método de oxirredução, tá? Por quê? Substância orgânica, esse carbono aqui, ele é muito maluco. Ele varia muito e às vezes vão ter moléculas que o NOx vai dar fracionado. Então, aí para vocês, até no ensino médio a gente nem fala isso, mas seria, por exemplo, assim, eu vou achar a carga do carbono aqui mais um meio. Só que lembra, o que é o NOx? É o número de oxidação. Se a substância oxida, quer dizer que ela perde elétrons. Então, isso aqui está me dizendo quantos elétrons ela perdeu ou ganhou. Aí, para vocês, parece estranho, tipo, cara, como é que a substância perdeu meio elétron, né? Ou perdeu isso aqui, ó. Ganhou 3/4 de elétron. É muito maluco, né? Então, para substâncias orgânicas, a gente não vai fazer isso. Mas é o seguinte, eu vou pedir para vocês grifarem as duas palavras. Totalmente queimado. Tá? Grifa aí essas duas palavras, por favor. Beleza. Ok. Aí, puxa uma setinha para cima, tá? Porque para baixo a gente vai balancear e tudo. Mas puxa uma setinha para cima e escreva assim, ó. Combustão. Então, toda vez que ele falar queima total, coisa assim, eu estou falando de uma combustão, tá? Combustão é um tipo de reação que a gente vai focar muito no ano que vem, no segundo ano em termoquímica. Mas já dá para começar falando aqui, tá? O que eu preciso identificar em uma reação de combustão? Esse maluco aqui, ó. Gás oxigênio nos reagentes, beleza? Em que ele vai ser o comburente e a substância vai ser o combustível, né? É só associar com o carro. O que você coloca no tanque? A gasolina. A gasolina é o combustível, né? Ela vai fazer a explosãozinha para o motor funcionar. Só que para acontecer essa combustão, essa explosãozinha, precisa de um comburente. Ela precisa do gás oxigênio. Beleza? Então, toda queima, nesse sentido, é uma combustão. Aí, o que eu preciso fixar na cabeça de vocês, para não dar treta mais para frente. Quando eu falo de uma combustão de composto orgânico, eu posso afirmar isso. Toda combustão de composto orgânico, se for completa, como ele falou, totalmente, libera CO2 mais água.
tá? Isso é um dado meio que vocês têm que saber, por causa de alguns peguinhas. Então, combustão de composto orgânico forma CO2 mais água. Se for a combustão completa, ainda tem a incompleta, mas vamos focar aqui na completa. Tranquilo até aqui ou eu falei muita informação? Tranquilo. Tá. Beleza. Agora vamos lá. Quando fala que é combustão, a maior dica que a gente tem para balanceamento, que vai usar muito, muito ano que vem, vai ser o seguinte. É sempre para queimar 1 mol do combustível. Então, eu já sei que o número aqui na frente, lembra o coeficiente estequiométrico? É 1. É 1 mol dessa substância. Beleza? Beleza. Beleza. Uhum. Boa. Então, o que acontece? Aqui vai ser só tentativa e erro. Quando tem equação de combustão, é uma das mais simples que tem. A gente fica feliz de fazer porque ela é bem basicona nesse sentido. Então, é o seguinte, ó. Eu vou usar o quê? A ordem do macho, né? Tem metal? Não, não tem metal. Já foi. Tem ametal? Também não. Só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Quem é o próximo agora, então? Carbono. Lembra disso aqui para a ordem de balanceamento, né? Então, bora lá, gente. Olha o peguinha que ele deu na forma dessa substância. Eu tenho 2 carbonos aqui, mas eu ainda tenho esse em parênteses. E ele está sendo multiplicado por 2. Então, essa molécula como um todo, eu tenho um total de 4 carbonos. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Aí 4 vezes 1, 4. Então eu tenho 4 carbonos aqui nos reagentes. Aqui não tem carbono, a setinha é o sinal de igual. Aqui não tem carbono, mas aqui tem. Que número que eu preciso colocar aqui, ó, para ficar igual à quantidade de carbonos? Eu posso colocar um X aqui, por exemplo. Ah, X, aí aqui seria o quê? 1, né? X vezes 1. E aí? Felipe comentou 2. E aí, gente? Tem que olhar só para esse cara aqui agora, ó. Eu sei que nessa molécula eu tenho um elemento de carbono, por isso esse 1. Eu preciso que um número vezes 1 dê 4, para ficar igual. que número multiplicado A o 1. carbono ali vai dar 4? E... Tá. É, Eu claro. achei que aquele 2 ali também ia com carbono. Ah, esse aqui? Confundi. Ah, tá, não, beleza. Eu imaginei quando você falou 2, né? Não, tranquilo. 4, porque ó, 4 vezes 1, 4. E aqui 2. Aqui é como se tivesse 1 também, tá? Sempre quando não tem, aqui é 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4 carbonos. Então, 4 igual a 4. Beleza? Acabou o carbono. Agora a gente vai para quem? Para hidrogênio, né? Aí olha só o hidrogênio. Eu tenho 2 hidrogênios nessa substância, só que a mesma coisa, ó. Aqui é como se fosse 1. 1 vezes 2, 2. Então, na verdade, eu tenho 4 hidrogênios nessa substância. Beleza? Beleza. Aqui não tem hidrogênio. A seta é o sinal de igual. Aqui não tem hidrogênio. Aqui tem. Aí entra aquela questão que o Felipe falou, ó.
Eu preciso pensar num número aqui, vou chamar de Y, que vezes 2, né? Porque são 2 hidrogênios na molécula de água, dê 4. E aí? 2. Pronto. Aí entra o que o Felipe falou. Eu tenho que olhar só para o elemento que eu estou analisando. Ó. Aqui em cima foi só carbono, aqui só hidrogênio. Ok? Aí, falta quem agora? Olhar para oxigênio. Que cor eu não usei ainda? Ah, tá. Tá acabando os pincéis, velho. Tem que... Vamos lá. Agora olhando o oxigênio, né? Eu gosto de fazer assim, como vocês estão vendo também, ó. Bem separadinho, elemento por elemento. Até pegar o jeito, conseguir olhar direto na reação para ir mais rápido e tal. Assim é uma forma mais segura também, tá? Para quem está começando e tudo mais. Olha o oxigênio, cara. Aqui eu tenho 2 oxigênios, né? Eles estão separados, mas são 2, porque eu tenho que olhar a molécula como um todo. Confere? Só que eles estão em parênteses. Esse parênteses está multiplicando 2 vezes. Então, eu tenho 2 vezes 2. Eu tenho 4 átomos de oxigênio nessa molécula aqui. Né? Depois que eu olhei para essa molécula, eu vou ver o fator dela. Ó. Então, 4 vezes 1. 4 átomos de oxigênio nessa molécula. Só que no reagente eu tenho outra molécula de oxigênio aqui, ó, com oxigênio. Eu vou chamar de Z. Então vai ficar mais, né? Porque aqui, ó, mais Z vezes quanto, ó? Vezes 2 átomos de oxigênio. Beleza até aqui? Tranquilo até aqui. Sim. Vamos lá. A setinha é o sinal de igual. Vocês estão conseguindo ver, ó, que eu estou fazendo como se fosse uma matemática mesmo, né? Até respeitando o quê? O parênteses como se fosse a regra do chuveiro, né? A distributiva, que a gente chama. Aqui, ó, eu já tenho fechado. 4 vezes 2 oxigênios, 8. Mais 2 vezes 1, 2. Beleza? Pronto. Não tem mais oxigênio ali. Agora é fazer a conta. Gabriel Luiz. Beleza. Tá fantasiado ali. Estou dando notinha, tá? Vamos lá. 4. Agora é resolver matemática, né? Mais 2Z é igual a 10. Acho que aqui sem mistério até agora, né? Aqui é matemática, gente. Passa o 4 para cá. 2Z é igual a 10 menos 4. 2Z, 10 menos 4, a princípio, dá 6. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado. Três. Isso aí. Então, Z igual a 3. O que foi legal nisso que a gente acabou de fazer? Dessa maneira aqui que eu resolvi para achar o valor que multiplica o gás oxigênio, eu usei o método algébrico. Ó. Então, para achar esse foi tentativa e erro, que é no olhômetro e comparar. Só que eu usei o método algébrico junto, para vocês verem como fica passo a passo. Ó. Então, você pode usar mais de um. Né? Então, esses são os valores do balanceamento dessa equação. Ou os coeficientes estequiométricos, tá? Então, seria 1, 3, 4 e 2. Letra D. Então, Ed, para a gente começar a fazer balanceamento, tem que seguir essa regra do macho. O começo é sempre fazendo metal a metal. Isso, tem. Beleza. Até porque, assim, ó, essa regra, ela surge por uma necessidade mesmo, entendeu? Porque o que acontece? A regra mesmo é o quê? Você sempre começar pelos elementos
que se encontram em menor quantidade, né? E de menor importância, digamos assim. E por último, você vai balancear o que se encontra em maior quantidade, o mais influente, que é o oxigênio. Nós tínhamos 1, 2, 3, 4 moléculas, e ele estava presente nas 4. Então, tentar começar pelo oxigênio fica horrível, né? O hidrogênio estava presente em 2. Então, também dá um pouquinho de trabalho às vezes. O carbono também estava em 2. Né? Entendeu? Aí é mais por isso. Aí definiu-se essa ordem aqui. Né? Deu oxigênio sempre por último, porque é muito alta a chance de que você vai encontrar oxigênio em todas as moléculas para balancear. Aí fica um caos você tentar balancear pelo oxigênio. Né? Tanto é que é só... vou chamar a atenção de vocês aqui, ó. Sobrou esse cara para balancear, né? Mas por que ficou tranquilo? Porque a gente já tinha colocado um número nessa molécula, nessa e nessa. Aí só faltava ela. Aí fica mais fácil, entendeu? Entendi. Mas a ideia do macho, vocês... Tranquilo, né? Com a ordem, tá? Só para não ganhar processo, né, gente? Que hoje em dia tá difícil, não pode falar nada. Verdade. É meio tretoso o negócio. Boa, galera.